Israel invadindo a Síria e criando uma zona tampão. O que isso significa para a guerra, para o futuro da região e para a segurança de Israel? A tensão no Oriente Médio nunca esteve tão alta. Se você quer entender os detalhes dessa ação estratégica, inscreva-se agora e ative as notificações. Não perca nenhum desenvolvimento dessa história. O colapso do regime sírio foi como um terremoto para os aliados de Bashar al-Assad, criando fissuras profundas no equilíbrio de poder da região. Para o Irã, que investiu tanto tempo e recursos sustentando o governo de Assad, isso significa uma grande perda estratégica. A queda de um aliado tão importante não é apenas uma política de derrota, mas uma diminuição da sua influência no Oriente Médio, algo que pode afetar suas relações com outros países, como a Rússia, que também viu sua posição ameaçada. Isso marca uma virada crucial na guerra, e Israel, por exemplo, já assiste às novas brechas nesse cenário. Essa mudança na dinâmica de poder não afeta apenas os principais jogadores, mas também provoca reflexos em toda a região. O Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, sempre se viu como uma força-chave ao lado de Assad. Com a queda do regime sírio, o Hezbollah e outras facções homologadas ao Irã podem perder sua posição estratégica, o que significa que seus próximos movimentos terão de ser mais cautelosos. A perda de territórios, especialmente nas fronteiras com Israel, é uma ameaça a todo o tabuleiro de poder. E nesse contexto, Israel se prepara para não apenas defender seu território, mas também para expandir sua influência nas áreas mais vulneráveis. Porém, o colapso sírio vai além de uma simples mudança de governos. Ele provoca uma crise de liderança nas forças rebeldes, sem saber ao certo quem pode preencher esse vácuo de poder. Esse impasse deixa a Síria num limbo onde diferentes grupos tentam assumir o controle, e Israel, sempre atento, fica à espera para decidir qual será a melhor estratégia diante dessa nova ameaça. O que é certo é que a guerra da Síria não está nem perto do fim, e o papel de Israel nunca foi tão fundamental. Israel decidiu dar um passo audacioso ao controlar a zona tampão nas colinas de Golã, uma região estratégica que, desde 1974, não havia sido desenvolvida de forma decisiva. Esta transferência de Israel não é uma simples incursão militar, mas uma resposta direta às novas ameaças que surgem com o colapso do regime sírio. Para entender o peso dessa ação, basta lembrar que as colinas de Golã são uma área de grande valor militar, com vistas para o território sírio e potencial para abrigar bases e instalações de defesa. Esse território permite a Israel monitorar qualquer movimento nas fronteiras sírias. Ao estabelecer o controle sobre essa zona, Israel não está apenas defendendo suas fronteiras, mas também enviando uma mensagem clara sobre sua intenção de controlar uma região estratégica em meio ao caos político da Síria. A presença israelense nas colinas de Golã não apenas fortalece suas defesas, mas também cria uma espécie de zona tampão que dificulta qualquer avanço de forças inimigas em direção ao território israelense. Contudo, essa incursão também traz desafios. A presença de Israel nas colinas de Golã pode desencadear novos conflitos, especialmente com os países vizinhos, como a Síria, que continua a ser uma força significativa no cenário regional, apesar de suas fraquezas políticas internas. O apoio de Israel à segurança de suas fronteiras pode se transformar em uma estratégia de longo prazo para neutralizar a crescente ameaça de grupos radicalizados na Síria e em outras partes do Oriente Médio e assim, enquanto Israel avança nessa batalha territorial, as repercussões de sua movimentação podem ser mais amplas do que se imagina, afetando diretamente a estabilidade de toda a região. Israel intensificou sua presença militar na Síria por meio de uma ofensiva aérea direcionada a mais de 100 alvos estratégicos no território sírio. Os ataques incluíram bases militares, depósitos de mísseis e centros de produção de armas, marcando um aumento significativo na pressão sobre o regime de Bashar al-Assad e seus aliados. A precisão dos ataques reflete a capacidade de Israel de realizar intervenções militares rápidas e eficazes, utilizando tecnologia de ponta e inteligência de alta qualidade. A Força Aérea Israelense tem agendado uma agilidade impressionante, conseguindo atingir locais críticos sem envolvimento de tropas terrestres. Esses ataques não são apenas uma demonstração de poder militar, mas também uma estratégia de mineração e infraestrutura que apoia os aliados de Assad, como o Irã e o Hezbollah. Israel, ao atacar centros de produção de armamentos, visa interromper o fornecimento de recursos militares que esses grupos extremistas poderiam usar para avançar na região. Dessa forma,
A intervenção aérea serve tanto para enfraquecer o regime de Assad quanto para desacelerar o crescimento do poder militar de seus aliados. A precisão e a intensidade desses ataques revelam uma estratégia bem planejada que busca garantir a supremacia israelense no conflito sem escalar um confronto direto. O impacto dessa intervenção vai além dos danos materiais. Ao atacar pontos estratégicos com eficácia, Israel envia uma mensagem clara de que está disposto a agir de forma preventiva para proteger seus interesses, mesmo que isso envolva uma escalada no conflito. Essa abordagem, embora eficaz em termos de resultados rápidos, também pode gerar prejuízos internacionais, especialmente com potências que apoiam o governo sírio. Com os ataques em andamento, o equilíbrio de poder na região pode estar mudando mais rapidamente do que muitos imaginavam, o que cria incerteza sobre o futuro das alianças no Oriente Médio. O colapso do regime de Bashar al-Assad trouxe uma série de incertezas para a segurança regional, especialmente para Israel. Com a queda do governo sírio, uma enorme lacuna de poder se abriu, criando um pacote que pode ser fornecido por diferentes facções, incluindo grupos rebeldes e forças radicais. Essa fragilidade no poder sírio é vista com grande preocupação por Israel, que teme que a instabilidade na Síria resulte em um aumento das ameaças diretas ao seu território. Se novas lideranças insurgentes assumiram o controle da Síria, a possibilidade de uma maior radicalização e do fortalecimento de grupos como o Hezbollah e o ISIS ao mesmo tempo, uma mudança rápida no cenário político sírio coloca Israel em uma posição difícil. Com os novos líderes, não se sabe ao certo quais serão as políticas impostas em relação a Israel, se elas serão mais hostis ou, eventualmente, mais pragmáticas. A imprevisibilidade de quem ocupará o poder e qual será a sua postura política traz desafios para as estratégias de segurança de Israel. Diante disso, a nação israelense se vê obrigada a intensificar suas vigilâncias e suas ações preventivas, a fim de proteger suas fronteiras. Além disso, a ameaça de uma maior radicalização da Síria pode gerar um cenário ainda mais complexo no Oriente Médio. O fortalecimento das forças extremistas, alimentado pelo caos gerado pela guerra civil na Síria, pode aumentar o esforço entre Israel e seus vizinhos, inclusive com outros países que se encontram em uma posição mais favorável aos grupos rebeldes. Esse ambiente de incerteza regional exige uma vigilância constante, além de uma adaptação tática de Israel, que precisa estar preparado para enfrentar novas ameaças que surgem a cada dia com a queda do regime de Assad. Isso, sem dúvida, terá um impacto. Os rebeldes do HTS, principais forças insurgentes na Síria, estão em constante adaptação e aprendizagem com os erros cometidos por potências externas, como os Estados Unidos, durante a sua presença no Oriente Médio, especialmente no Iraque. Com o colapso do regime sírio, o HTS espera que, para obter algum grau de controle e estabilidade em áreas conquistadas, precise adotar uma abordagem mais pragmática, diferente daquela adotada pelos Estados Unidos em sua campanha no Iraque. Uma das lições mais importantes foi a necessidade de uma governança funcional para evitar o caos e garantir alguma forma de apoio popular. O grupo aprendeu que uma estratégia de tentativa de construção de nação pode falhar quando se ignora as realidades locais complexas. Essa adaptação tática inclui o foco na criação de uma governança local mais próxima das necessidades da população. Ao contrário dos métodos impostos pelo Ocidente, o HTS tem tentado estabelecer uma administração mais baseada na Sharia, ao mesmo tempo em que tenta evitar os excessos de poder que marcaram o regime de Assad. Embora muitos observadores tenham um retrocesso, outros acreditam que, em meio ao vácuo de poder gerado pela queda de Assad, uma abordagem mais pragmática pode ser uma chave para a sobrevivência política e militar. A tentativa de garantir uma certa estabilidade, com algum tipo de ordem social, foi uma das principais lições que o HTS procurou aprender para se diferenciar das falhas de ocupação vistas em países como o Iraque. No entanto, isso não significa que uma adaptação tática do HTS seja suficiente para garantir a estabilidade a longo prazo. A pressão constante dos Estados Unidos, de Israel, e até mesmo das forças russas e iranianas pode minar qualquer tentativa de governança local que o grupo tente estabelecer. Contudo, o HTS continua a aprender com os erros do passado e a procurar formas de melhorar as suas operações e estratégias. Esse tipo de flexibilidade tática, aliada a uma maior compreensão dos fatores políticos e sociais locais, pode ser o que separa o sucesso de mais um fracasso na longa história de conflitos da região. Ao final,
Esse movimento do HTS mostra como a guerra e as suas dinâmicas estão longe de serem previsíveis e como os diferentes grupos buscam aprender com os erros alheios para garantir sua própria sobrevivência. A invasão de Israel na Síria e a criação da Zona Tampão mudam completamente o cenário da guerra. Como você acha que isso vai impactar a segurança de Israel e a região? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre o conflito.